Brasil, Brasil. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Glória a Deus. A paz, Senhor, igreja. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Mais uma noite nós temos a oportunidade de adorar o Todo-Poderoso. Mais uma noite nós temos a oportunidade de exaltar aquele que criou todas as coisas, de exaltar aquele que nos salvou, aquele que nos livrou, aquele que nos deu uma rica oportunidade, aquele que nos arrancou das trevas de um mundo de escuridão e nos trouxe a uma maravilhosa luz. Adorar aquele que no dia de hoje esteve com as tuas mãos estendidas e em todo o tempo nos abençoou, em todo o tempo nos protegeu, em todo o tempo nos livrou. Diversas flechas foram lançadas para nos acertar, mas em todo o tempo a mão do Senhor nos protegeu, a mão do Senhor nos livrou, a mão do Senhor está sobre cada um de nós. Por isso nós nesta noite nos alegramos e adentrar por estas portas, não oferecer um culto de qualquer jeito, mas uma adoração a este Deus, um louvor a este Deus, um culto a este Deus maravilhoso, que tudo pode e faz para com as nossas vidas. Feche os teus olhos. Altíssimo Deus e Pai, nós estamos aqui unicamente para te adorar. Nós adentramos, ó Deus, por estas portas para abrir os nossos lábios e dizer que nós te amamos, ó Pai. Adentramos por estas portas para abrir os nossos lábios e te dar o melhor glória nesta noite, o melhor aleluia. Nós adentramos aqui nesta noite para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor ainda está à procura de verdadeiros adoradores, que o Senhor possa encontrar em nós a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Pai querido, recebe, Pai, cada cântico aqui nesta noite é para a tua glória, cada louvor que há de ser entoado é para a tua glória. Tudo, meu Pai, é para a tua glória, é para te engrandecer, é para bendizer-te, ó Pai, na beleza da tua santidade. Pai querido, meu Deus amado, sabemos que o Senhor já se faz presente, então manifesta, Senhor, da tua glória aqui nesta noite, manifesta do teu poder no meio de nós, nos aperfeiçoando, Senhor, para que cada momento venhamos oferecer sempre o melhor para o Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite, recebe o nosso louvor nesta noite, recebe o nosso culto nessa noite. Ah, Senhor meu Deus, só o Senhor é digno de ser engrandecido, enaltecido, só o Senhor é digno e merecedor de muito mais. Recebe, Pai, já te adoramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só os adoradores aplaudam Jesus bem forte, adora Ele, exalte a Ele. Se você tem glória para entregar para Jesus nessa noite, entrega agora o seu glória, entrega o seu aleluia, entrega o seu melhor para Ele, que Ele está neste lugar, Ele está neste lugar.
E nós já vamos declarar nesta primeira canção, nesse primeiro louvor, ao único que é digno e merecedor de honra, de glória, de louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Do nada trouxe a existência de tudo aquilo que os meus olhos e os seus olhos podem contemplar. Toda honra, toda glória é para o nosso Senhor, ao único. Vamos lá? Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. declare. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Mais uma vez, coroado. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso. Consagramos todo nosso ser a ti. Digna-se glória. Digna-se glória e louvores. Você pode levantar suas mãos. Levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Digna-se glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor, porque grande és tu, diga aí, maravilha, oh Senhor, não há outro igual a não há outro igual a ti, porque
Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aplauda o Rei dos Reis. O Todo-Poderoso está neste lugar, exalte a Ele. Glorifique o nome dEle. A paz do Senhor, meus irmãos, que vocês, nesta noite de 1º domingo de junho, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou. Nós estamos aqui para louvar o seu nome, engrandecer o seu nome. Agora vamos meditar na sua palavra. Mas antes disso eu vou orar por vocês, como nós fazemos todos os primeiros domingos, né? Orar pelos irmãos que fazem aniversário de casamento e de nascimento, e depois orar pelos irmãos que estão fazendo aniversário de casamento, né? Subiram ao altar, estão completando mais um ano na presença do Senhor. E também iniciamos nesse mês de junho, né? Iniciamos a oração todos os dias do mês de junho em favor dos filhos dos irmãos, né? Estamos colocando seus filhos na presença de Deus. Comentei com vocês já a respeito disso durante a semana e vamos estar orando. Não, é lógico, nós não vamos orar só pelos nossos filhos, vamos orar pelos filhos dos irmãos, né? E vocês orem pelos seus filhos, mas orem também pelos outros filhos dos irmãos, para que Deus derrame a sua graça e a sua bênção, para que Deus os fortaleça, para que Deus os desperte, os guarde, os livre do mal e os proteja, dê-lhes saúde e eles venham ser salvos. A melhor oração para o seu filho, em questão de salvação, é falar: Senhor, salva o meu filho. Coloque isso diante de Deus, que Deus Ele é soberano para cumprir com a sua palavra, porque Deus não mente. Então nós estamos nesse mês de junho orando pelos filhos dos irmãos. Eu quero iniciar, antes de orar pelos aniversariantes, já orando pelos filhos dos irmãos, orando para que Deus nos dê a sua palavra. Quero conversar com você sobre mais um texto bíblico, né? De Jesus Cristo lá no monte, falando das bem-aventuranças. E eu quero comentar com vocês nesta noite. E nós vamos glorificar ao Senhor, porque Ele tem nos ajudado. Já estamos na metade do ano, Ele tem nos guardado. Sua mão tem estado sobre a nossa vida e a mão dele nos sustenta. O Senhor é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus e meu Pai, quero entregar os filhos dos meus irmãos nas tuas mãos. Cada filho, cada filha, pedindo que o Senhor os salve, pedindo que o Senhor os liberte, pedindo que o Senhor os guarde, pedindo que o Senhor os livre, pedindo que o Senhor os transforme, pedindo que o Senhor o arranque das trevas, da perturbação maligna, de todo o laço do diabo. Guarda, Senhor, os nossos jovens, guarda, Senhor, os filhos dos meus irmãos e os liberta pelo Teu poder e salva pelo Teu poder, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos nesta campanha de oração em favor dos filhos dos Teus filhos, pedindo um milagre, que é a salvação, que eles não venham ser iludidos nem enganados por esse mundo. No nome de Jesus, eles venham ser transformados, a Tua palavra possa, Senhor, fazer morada no coração deles e os libertar de todo o mal e os salvar e os livrar, dando a eles a Tua paz, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então aproveite para estar intercedendo pelo seu filho, todos os dias, né? Não tem horário para você orar, não tem um horário específico. É a hora que você estiver orando, né, você estará apresentando aí o seu filho e os filhos dos irmãos. E cada um vamos estar entregando na mão do Senhor. Tá certo, queridos? Meu Deus e meu Pai, eu oro em favor dos irmãos que estão fazendo aniversário no mês de junho. Na Tua presença, na Tua casa, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre eles sejam sustentados, eles sejam guardados pela Tua mão. O Senhor venha livrá-los do mal e o Senhor venha derramar sobre eles a Tua bênção, mais um ano na Tua presença. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os livre, que o Senhor os abençoe, que o Senhor renove, que o Senhor encha a vida deles do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Quero orar em favor daqueles também que subiram ao altar, que trocaram as alianças,
ó Senhor, que assumiram a responsabilidade de cuidar um do outro, que a tua bênção e a tua graça venha sobre a vida deles, une cada dia mais, os abençoe, deles a tua paz, a união se fortaleça em ti, que o Senhor venha agir na vida dos meus irmãos, e a tua graça e a tua bênção sustente esse casamento, no nome do Senhor Jesus, e para a tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam festejar, né? Fazer festa. Mais um ano de vida, mais um ano casados. O pessoal faz um encontro de casados, de casais, eles colocam assim, casados para sempre, né? Esperamos em Deus que seu casamento tenha sido e continue sendo uma bênção no nome de Jesus, até Ele vier buscar a sua igreja. Deixa eu orar pelos irmãos que trabalham por conta própria, né? Porque com essa pandemia, a coisa está difícil, né, para todas as pessoas, mas Deus tem cuidado dos seus filhos. Eu tenho orado todos os dias pelos meus irmãos, pedindo que as portas se abram, que não falte nada nos seus lares, que a mão do Senhor os sustente, né? E eles precisam do Senhor. Então, eu vou orar nesse instante que o mês de junho seja mês de portas abertas, né? Que as coisas vão se normalizando, vão voltando ao normal, e o Senhor é o nosso pastor. Como eu tenho dito, durante esse ano, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Meu Deus e meu Pai, quero entregar nas tuas mãos os meus irmãos que trabalham por conta própria. No nome de Jesus, que as portas se abram, que a tua graça e a tua bênção venham sobre eles. Senhor, que eles não venham ter nada em falta. Que o Senhor abra as portas, faça prosperar. O Senhor abençoou a vida de Isaac. Ele semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Senhor, nesse tempo de pandemia, que a mão do Senhor seja sobre a vida dos meus irmãos, e não falte o trabalho para eles, e não falte o pão na sua mesa. Eles sejam prósperos, abençoados, no nome de Jesus. Que o mês de junho seja muito mais do que foi o mês de maio, em portas abertas, em bênçãos do Senhor, e que eles possam saudar com seus compromissos, porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Então abençoa os meus irmãos, no nome de Jesus, e as portas se abram para a vida deles, para eles. Eles precisam, Pai, depende totalmente de Ti, precisam de Ti, que o Senhor é o nosso ajudador, como diz a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que vocês possam ter um trabalho excelente no mês de junho. Estamos na metade do ano, já caminhando para a metade do ano, e o Senhor tem sido maravilhoso na nossa vida. A palavra de Deus tem sido cumprida na nossa vida. Ela se cumpre, porque Deus não mente e Ele tem cuidado do seu povo. Vamos meditar em mais um texto sagrado nesta noite. Mateus capítulo 5, verso 3. Jesus está no Sermão da Montanha. Nós estamos comentando com os irmãos nesses dias a respeito disso. Já temos falado algumas coisas a respeito desse sermão, e hoje nós vamos ler mais um texto da palavra, que é o capítulo 5, no verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quero conversar com você nesta noite, que o Espírito Santo possa nos ensinar através da sua palavra. Bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Já falamos sobre isso. Ser aventurado é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa afortunada. Mas o que faz você ser feliz? O que é que faz você ser feliz? Pense, enquanto nós estamos meditando nesse texto, nessa noite. O que é que faz você feliz? O que traz felicidade para você? O que traz aí você ser uma pessoa afortunada dessa, como diz esse texto aqui, do bem-aventurança, né? Bem-aventurado significa
Uma pessoa feliz significa uma pessoa afortunado. Parou para pensar a respeito disso? Sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Jesus, ele define a pobreza e ele diz que a pessoa é feliz, que a pessoa ela é abençoada, né? Porque bem-aventurados os pobres de espírito. É sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. E o que é pobre? O pobre nesse sentido aqui é os miseráveis, são os mendigos, são a pessoa que depende de outras pessoas para ter o pão de cada dia. Você parou a respeito disso? Então, aqui o que é um mendigo? O que é o pobre? Nesse texto sagrado. E Jesus, nós vamos passear nesse texto bíblico nesta noite, meditando com vocês, né? É uma pessoa dependente. Ela depende de outras pessoas para sobreviver. Nós temos caminhado, aí eu tenho falado com vocês que eu tenho saído daqui e na minha ida, de volta pegando essa Via Dutra, depois saindo para ir para a Zona Leste, nos faróis eu encontro lá, tem aqueles meninos fazendo marabalismo, né? Fazendo aquelas coisas lá para ganhar um dinheirinho. E eles chegam e falam, isso aqui é para comprar um pão. Isso aqui que ele sai pedindo para comprar um pão para o filho, né? Então é a pessoa que depende, ela depende daqueles motoristas que passam ali para dar um trocado. E tem muitos que passam, não dá nada, né? Eu já separo, eu deixo separado alguma coisa, porque quando eu encontro com eles ali, e às vezes tem outros que vêm totalmente diferentes, né? A gente percebe que não é para alimento, é para outras coisas, e aí a gente fica com o coração meio fechado a respeito disso. Mas é uma pessoa que depende de outra pessoa para ele ser sustentado. Então, a nossa maneira de realizarmos, de nos relacionarmos com Deus, é isso que eu quero conversar com você nesta noite, deve ser semelhante a alguém que é muito pobre, que depende de outra pessoa para sobreviver. É isso que Jesus está falando para eu e você nesta noite. Bem-aventurado os pobres de espíritos, que é dependente de Deus. Sabe, nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Então nós precisamos aprender de Deus para sobreviver espiritualmente. Não é? Então, nesta noite, eu e você vamos entrar nesse caminho de ser muito pobre, que dependemos de Deus para sobrevivermos. Depender de Deus para respirar. Olha que coisa extraordinária. Nós estamos vivendo uns dias de pandemias, onde esse vírus tem atingido as pessoas e as pessoas têm ficado sem ar. A medicina prepara os medicamentos, aquele respirador, para a pessoa poder respirar artificialmente. E eles estão ali, muitos deles com o seu pulmão 100% tomado, 80%. Nós temos recebido tantos pedidos de oração, 80% tomado, 50% tomado. Pulmão tomado, quer dizer, é difícil para respirar. Estas pessoas agora são o quê? Totalmente dependentes de Deus. É nesse sentido que nós, nesses dias, estamos precisando nos aproximar mais de Deus e reconhecer que nós precisamos totalmente de Deus, para esse ar não vir faltar no nosso pulmão, para nós não sermos tocados por esse vírus que tem sido fatal para as pessoas. Então, são pessoas dependentes ali. Quando tem muitos que o médico diz para a família, olha, não tem mais jeito, nós não podemos fazer mais nada. Eles estão dizendo o seguinte, olha, só Deus, eles dependem totalmente de Deus.
Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados aqueles que são dependentes de Deus, felizes são aqueles que são dependentes de Deus, porque não vai faltar nada para eles. A bênção de Deus, a graça de Deus vai estar na vida deles. A cada momento, a cada instante, quando nós dependemos daquele que aquele que é soberano e criador do céu e da terra, o Deus que cumpre a sua palavra na nossa vida. Então eu e você precisamos aprender isso, porque Jesus está nos ensinando, né, que o reino dos céus é dos dependentes de Deus. Eu espero que nesta noite você consiga entender isso, entender esse texto sagrado, entender o que Jesus está dizendo, né? Mas o reino dos céus não é os céus, esses céus das nuvens, que nós olhamos aí e vemos as nuvens, não é esse céu que nós olhamos e vemos agora como saíram as estrelas, quando há estrelas durante a noite, não é esse céu quando nós estamos durante o dia que nós olhamos e o sol está brilhando, não é? Nós vamos aprender também nesta noite que a palavra céus aqui é um substantivo, né? Ela substitui a palavra Deus. Olha que coisa. Por quê? A palavra céus aqui, ela substitui a palavra Deus. Por quê? Porque os judeus, nessa época, tinham um respeito tão grande por Deus, que eles trocavam, eles não chamavam o nome de Deus. E aí tem um texto lá, porque nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Os judeus, eles trocavam, né? Nessa época, eles trocavam o nome Deus para céus. Eles trocavam o nome, nessa época eles tinham um grande respeito de pronunciar o nome de Deus. Então eles substituíam a palavra, né, dos céus, é o reino de Deus. Ele estava dizendo o seguinte: o reino escatológico de Deus, o reino que estava próximo, o reino que estava que estava próximo de ser tocado. Jesus está nos ensinando que esse reino, ele pode ser tocado. Jesus Cristo nos ensina que quando esse dia ia ser transformar, esse dia ia ser um dia algo completamente real, quando nós pudermos tocar e entrar no reino de Deus. Então, o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus estava próximo para ser tocado pelos homens, quando eles recebiam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, o que acontecia ali? Ele era completamente real, esse reino, né? E absoluto sobre todo o universo. Esse reino é daqueles que se despojaram das coisas materiais. Esse reino não que jogaram fora, não é nada disso. Não é que jogaram fora as suas coisas materiais, não, ou que não é que venderam as suas coisas, não é nada disso. Não é nada disso. Mas que colocaram o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então nós colocamos o reino de Deus. O pobre de espírito é aquele que coloca o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Ele é totalmente dependente de Deus. Certo? Ele tem lá a sua vida material, ele tem lá o seu sustento, mas o verdadeiro sustento deles para entrar no reino é depender totalmente do reino de Deus. Que eu e você, nesta noite, possa aprender isso, depender totalmente de Deus. Para respirar, nós dependemos de Deus. Para andar, nós dependemos de Deus. Para falar, nós dependemos de Deus.
Para ver, nós dependemos de Deus. Para ouvir, nós dependemos totalmente de Deus. E eu espero que nessa noite você esteja aprendendo isto. Ser pessoas totalmente despojadas das coisas materiais para alcançar o reino de Deus. Porque delas é o reino de Deus. Então, nós precisamos entrar nesse reino. Mas para isso eu preciso depender totalmente de Deus. E eu e você devemos aprender isso. Depender completamente de Deus. Sabe, como pessoas que não possuem nada. É isso que quer dizer esse texto. Bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino de Deus. São pessoas que não possuem nada. Não possuem nada. Que elas estão juntas, próximas de Deus. Se colocam diante daquele que tem tudo. Que é tudo para aquela pessoa que é pobre de espírito. Ele possui tudo, ele tem tudo para aquele que necessita dele, porque deles é o reino de Deus. Sabe, é isso que eu e você precisamos aprender, não é? O reino de Deus, você pode imaginar isso, pobres que podem ser felizes. Você parou a respeito disso? Pobres que podem ser felizes. Somos pobres que podemos ser felizes porque dependemos de Deus para participar do seu reino. Né? Que tipo de pobre é você? Porque tem pobre, falando nesse sentido, pobre soberbo, pobre arrogante. Né? Que tipo de pobre é você? Que tipo de pobre? Né? Mas Deus, Ele pode nos oferecer a vida. Ele pode nos oferecer a vida. Para quê? Para que nós possamos nos apegar em Deus. Né? E Ele pode te oferecer a vida para quem não tem mais nada. Sabe, quem não tem onde se apegar. Sabe, as pessoas muitas vezes se lembram de Deus quando estão em aflições. Por quê? Quando estão em dores, quando ela não tem mais nada. Já perdeu tudo. É nessa hora que Deus vem oferecer o seu reino. É desse que são o reino de Deus. Eles possam chegar próximos de Deus. Eles possam ficar despojados de tudo. E ter Deus como seu Senhor. Aquele que tem tudo para oferecer para mim e para você. Que eu e você possamos aprender isso nessa noite. Quando eu abrir mão das minhas coisas. Quando você abrir mão das suas coisas. Para depender das coisas de Deus. Aí o reino de Deus estará à minha disposição. Estará à sua disposição. Que eu e você possa aprender isso nesta noite. Abrir mão das minhas coisas. Né? Abrir mão das minhas coisas. Para depender das coisas de Deus. Assim o reino dos céus, ele vai se transformar em nossa herança. O reino dos céus vai se transformar em nossa herança. Então Jesus, ele está dizendo que bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Que nós possamos depender totalmente de Deus. Que eu e você possa depender totalmente de Deus em todas as coisas. Sabe, irmãos, se você fala com um homem rico, se você falar, por exemplo, Bill Gates, por exemplo, né? Se você olhar financeiramente, ele vai olhar, não preciso de Deus. Por quê? Porque eu tenho tudo. Basta fazer isso aqui, tem tudo na mão, vem tudo na mão. Por quê? Por causa da fortuna que ele tem. Mas na verdade, para entrar no reino dos céus, para estar lá no reino dos céus, ele precisa se despojar de tudo isso e ser um pobre e necessitado. Davi falava a respeito disso. O salmista falou, eu sou pobre e necessitado, eu preciso de ti. Ele era o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, mas ele dizia, eu sou pobre e necessitado. Você entendeu como é isso? Então eu sou pobre e necessitado para quê? Para entrar no reino. Para entrar no reino de Deus não entra arrogância. Dinheiro não entra lá, não se compra o reino dos céus. Mas se despoja de tudo isso. Sabe, deixe
que Deus haja na sua vida. Então, que nós possamos depender totalmente de Deus em todas as coisas, em toda situação. Não só no momento, não só nesse momento que nós estamos vivendo, não só nessa situação que nós estamos vivendo, não só por causa dessa pandemia, né? A terra toda está aí sofrendo aflições, angústias e dores, mas que eu e você possa depender totalmente de Deus. Então entrei num sentido nesta noite para nós andarmos colados, apegados a Deus, próximos a Deus. Mas para isso eu tenho que ser necessitado, eu tenho que precisar, depender dele. Sabe o que é isso? Ser pobre significa depender de outra pessoa. Depender. Os mendigos dependem de outras pessoas para comer, né? As pessoas, quando não tem um alimento em casa, que ela vai? Ela procura uma pessoa que possa lhe dar o alimento. Então ela depende daquela pessoa para ter o pão em casa, para ter o alimento em casa. Entendeu? E para ser salvo, eu e você precisamos depender de Deus. Para entrar no reino dos céus, é necessário que eu dependa totalmente de Deus. Que eu e você nesta noite possa aprender isso. Que isto é maravilhoso. Bem-aventurados os pobres, de espírito, pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mas eu quero entrar em outro assunto nesta noite, falando com vocês. O que é um pobre em espírito? Além do dependente, além daquela pessoa que depende totalmente de outra. Uma pessoa pobre é aquela considerada pessoa mendiga, aquela pessoa necessitada, aquela pessoa que precisa de outra pessoa para sobreviver. E nós precisamos de Deus para entrar no reino dos céus. Nós precisamos de Deus para ser salvos. Nós precisamos de Deus para ser transformados. Nós precisamos de Deus para ter vida eterna. Nós precisamos de Deus para viver. Nós precisamos de Deus para respirar. Então nós precisamos de Deus. Mas o que é pobre de espírito? Vamos falar a respeito disso também neste instante. E pobre de espírito é aquela pessoa que se inclina, é aquela pessoa que é inclinável. Pobre de espírito é também uma pessoa que é inclinável. No original do hebraico, ela é inclinável. É uma pessoa que se inclina diante da palavra de Deus. Ela tem uma conotação interessante. Ela é aquela pessoa que se inclina quando o vento... Olha que coisa que eu quero comentar com você. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Guardasse isso para que você possa entender esse sentido do ser pobre de espírito. Então, pobre de espírito também é uma pessoa que se inclina, é aquela pessoa ensinável. Uma pessoa que é ensinável, aquela pessoa que se inclina diante da palavra de Deus. Se inclina diante da palavra de Deus. É aquela pessoa que se inclina quando o vento passa. Olha que coisa interessante. Vamos parar aqui. Aqui em Arujá tem muito disso, tem muitas árvores. Você conhece muitos lugares de gramas e arbustos, né? Então o vento, ele vem e ele passa. Por quê? Porque tem muito verde. Então o vento, ele vem, ele passa. E sabe o que acontece? Quando ele passa nesses lugares, nesses arbustos, nessas gramas, quando o vento passa por um arbusto, por essas gramas altas, imediatamente ele se inclina na direção do vento. O vento passa, o arbusto se inclina em direção do vento. No hebraico, pobre de espírito é aquele que se inclina na direção do vento. E nós sabemos que biblicamente vento é a expressão do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa que é a palavra de Deus.
Que coisa extraordinária! Então, o pobre de espírito é aquele que se inclina na direção do Espírito Santo. Você já imaginou isso? Aquele que vai se inclinar para o Espírito Santo, aquele que vai ser guiado pelo Espírito Santo, porque o vento passa e ele se inclina, o vento passa e os arbustos se inclinam para onde está o vento, o Espírito Santo vem e nós nos inclinamos, nós queremos estar onde está o Espírito Santo. E coisa maravilhosa é nós sermos necessitados disso. Então, no sentido bíblico, ele é a expressão do Espírito Santo. Então, pobre de espírito é aquele que se inclina na direção do Espírito Santo, ou na direção que o Espírito Santo te leva. É por isso que nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo está nos levando por um caminho excelente. O Espírito Santo está nos levando para o caminho dos céus, onde lá o pobre, o necessitado, onde lá o mendigo, onde lá aquele que não tem como entrar no reino dos céus, ele vai ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o pobre de espírito é aquele que o Espírito Santo leva na sua direção. Entendeu? Nós precisamos aprender. Mas o que é mais interessante nesse versículo que se encerra é que deles é o reino dos céus. Isso é, aquele que segue o Espírito Santo. Aquele que se inclina, é inclinável. Aquele que é ensinável. Aquele que o coração não é fechado. O coração é aberto. Então, deles é o reino dos céus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa para nós entendermos. Por isso, então, que aquelas pessoas que têm um coração ensinável, se você tiver um coração ensinável, e o espírito inclinável para a direção que o Espírito Santo, o Espírito de Deus sopra na vida delas e leva ela para o reino dos céus. O reino dos céus pertence a ela. Então, nesta noite, eu e você estamos aprendendo que o pobre de espírito é uma pessoa inclinável, é uma pessoa que compreende, é uma pessoa que se rende ao Espírito Santo. Nós estamos aprendendo que o pobre de espírito é aquela pessoa que é uma pessoa necessitada, ela precisa de ajuda de outra pessoa. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa de se inclinar ao Espírito Santo. O homem precisa se inclinar ao Espírito Santo. O arrogante não entrará lá. O arrogante não vai passar por lá. O arrogante não vai caminhar naquele lugar. Então, nós estamos aprendendo nesta noite que é aquela pessoa que tem ouvidos para ouvir e ele é ensinável. Ele aprende este caminho glorioso. Ele se inclina na direção. Ele se rende ao Espírito Santo. Ele não tem soberba, ele não tem engano. Ele é a pessoa que necessita do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo. Porque assim nós seremos felizes, pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Porque senão nós iríamos imaginar que nós olhasse para os pobres. Então nós vamos aqui na rodoviária, tem muitos pobres. Se nós formos lá no centro de São Paulo, tem muitos pobres lá necessitados, eles estão ali carentes, precisam de um prato de comida, precisam de alimento. Então eles entrariam no reino, mas é diferente. Eles vão entrar no reino se eles dependerem totalmente de Deus, se eles forem a Deus, se eles receberem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se o coração deles for inclinável, se eles forem os ouvidos ensináveis, sabe? Foi ensinável. São pessoas que vão se inclinar na direção do Espírito. Que nesta noite eu e você possa aprender isso, a palavra de Deus. Por isso que aquelas pessoas que têm o coração ensinável, o espírito inclinável, que vai na direção em que o Espírito de Deus sopra na vida deles. O reino de Deus pertence a elas. O reino de Deus pertence àquelas pessoas que vão na direção do Espírito Santo.
E o Espírito Santo vai soprar na vida delas. E o Espírito Santo vai nos conduzir para o reino dos céus. O reino dos céus pertence a essas pessoas. Então, nesta noite, eu e você estamos aprendendo o que Jesus estava dizendo. Se os céus, nós vimos lá que o judeu antigo, ele não ousava falar o nome de Deus, e ele trocava o nome de Deus pelos céus, e Jesus está falando na linguagem aqui daquelas pessoas. Eles estão entendendo o que Jesus está dizendo. Nós, como gentios, entendemos de uma forma diferente, mas nesta noite nós estamos aprendendo também que o Espírito de Deus, ele nos leva, que o pobre de espírito, ele é levado pelo Espírito de Deus, que o pobre de espírito é aquele que se inclina na direção do Espírito Santo. Se você se inclinar na direção do Espírito Santo, pode ter certeza que ele vai dizer a você que o reino dos céus pertence a você. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, nesta noite, eu e você estamos aprendendo o que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é o que tem o coração inclinável. Pobre de espírito é aquele que tem um coração que ouve a palavra. Então, nesta noite, eu e você podemos aprender disso, entender isso, que tem sido verdade para a nossa vida. As pessoas que têm o coração ensinável, o Espírito que se inclina em direção do que o Espírito Santo de Deus sopra. Então o Espírito de Deus sopra, nós vamos seguindo a Ele. E aí nós vamos chegar diante de Deus. A elas pertence o reino do céu. Como é que está você nesta noite? Como é que a igreja do Senhor está nesta noite? Ela é pobre de espírito? Ou ela é arrogante? Ou ela age com soberba? Ou ela age de qualquer forma e de qualquer maneira? Sem entender e sem compreender o plano de Deus, o projeto de Deus. A palavra de Deus tem sido maravilhosa para a nossa vida. Então, porque elas aprendem com facilidade, elas têm paz no coração, elas seguem a direção de Deus. Essa pessoa aqui que aprende com facilidade, essa pessoa aqui que o Espírito Santo sopra na vida dela e leva ela na direção de Deus, que delas é o reino dos céus, ela tem facilidade de aprender, ela tem paz no coração, elas seguem a direção de Deus. E se eu e você desejamos alcançar o reino de Deus, tenha um espírito pobre desta forma, um espírito inclinável, e você vai alcançar coisas que jamais imaginaria na sua vida. Olha que coisa extraordinária. Deus tem muito que nos ensinar, queridos. Deus tem tantas coisas maravilhosas para nos ensinar, mas nós precisamos ser inclináveis, nós precisamos ser dependentes totalmente dEle, nos aproximar dEle, porque Ele nos conhece. Quando nós vamos orar, Ele nos conhece. Quando nós vamos falar com Ele, Ele nos conhece. Quando nós estamos pensando, Ele nos conhece. Então Ele sabe tudo a nosso respeito. Então que nesta noite Ele nos dê um coração ensinável. Que nesta noite eu e você possa aprender com facilidade. Que nesta noite eu aprendendo e você aprendendo, nós vamos ter paz no coração. E aí sabe o que vai acontecer? Essa palavra que vai nos ensinar, ela vai fazer com que eu e você siga na direção de Deus. Eu e você precisamos seguir na direção de Deus. Tem muita gente que diz, eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Olha como é que nós estamos aprendendo nesta noite. Ser pobres de espírito, dependentes totalmente de Deus. Então o reino de Deus, se eu e você desejamos alcançar, e nós devemos ter um espírito pobre desta forma, um espírito inclinável, e um espírito ensinável, que somos ensinados, e vamos aprender a ir na direção de Deus, que o Espírito Santo vai soprar e vai nos levar até Ele. Então,
eu e você devemos ter isso desta forma, ter um espírito inclinável. E você e eu, nós vamos alcançar coisas que jamais eu imaginaria, você imaginaria na minha vida e na sua vida. É tempo de aprender, é tempo de viver a palavra do Senhor, é tempo de ser inclinável à palavra do Senhor. O mundo jaz no maligno, o mundo está aí sendo preparado para o anticristo, mas a igreja de Jesus está sendo preparada para se encontrar com Jesus. O Espírito Santo vai levar a igreja de Deus, que ela é ensinável, ela é inclinável. O vento passa, ela se inclina. O Espírito Santo vem passando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós possamos nos inclinar e aprender dele, que ele vai nos levar ao reino dos céus, porque Jesus disse que delas é o reino dos céus. Os pobres de espírito, delas é o reino dos céus. Delas, seu, para você, o reino de Deus, para mim, o reino de Deus. Mas para isso, eu devo ir onde o Espírito Santo está me levando. Onde o Espírito Santo está me fazendo inclinar. Aleluia! Que eu e você nesta noite possa sair dessa casa de oração aprendendo mais do Senhor. Ah, que maravilha! Olha que coisa interessante, o arbusto, as gramas altas e os árvores, eles se curvam, eles se inclinam quando o vento passa. O vento mais forte, o vento passa e ela se inclina. As árvores, sabe, muita grama, os arbustos, e quando o vento passa por um arbusto, imediatamente, ele não demora. Eu espero que nesta noite o Espírito Santo esteja passando na sua vida e você se incline na direção dele. Assim como as árvores, assim como os arbustos, assim como essa gramídea, quando o vento passa, se inclina. E eu já vi isso, é uma coisa extraordinária. O vento passa e ele dobra, né? Ele se dobra na direção dele. Que nesta noite eu e você possa ser pobres de espírito, porque para eu e você é que Jesus disse que é o reino dos céus. O reino dos céus. Porque deles é o reino de Deus. Deles é o reino dos céus. Jesus tem um reino para você. Jesus tem os céus para você. Que eu possa ter, que Ele nos dê um coração ensinável, um coração que aprende, que Ele nos dê nesta noite um coração entendido, dá entendimento. Foi o que Salomão pediu a ele, sabedoria e entendimento. Que Deus nos dê entendimento. Que Deus dê a você entendimento. Que Deus dê a você sabedoria. Porque aí você vai ter um coração ensinável, um coração que vai aprender, um coração que se inclina. E aí você pode se considerar que o reino dos céus é para você. O reino dos céus é para essas pessoas. O reino dos céus são para os pobres, os necessitados, aqueles que estão esperando uma ajuda. E você está esperando a ajuda de Deus nesta noite, Ele vai entrar na sua vida e vai te ajudar. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar, Ele vai te renovar, Ele vai te dar paz no seu coração e vai te chamar de filho, porque Jesus Cristo deu a sua vida por você. Que nesta noite você e eu possamos aprender e guardar esta palavra. Que esta noite você seja feliz, entendeu? Feliz, 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 bem-aventurado. Feliz é os dependentes de Deus. Feliz é aqueles que se inclinam ao Espírito Santo. Feliz aqueles que seguem ao Espírito Santo. Eles são felizes, sabe por quê? Porque deles é o reino de Deus. Por isso que Jesus diz, ele é feliz, ele é bem-aventurado, porque ele segue ao Espírito Santo, porque ele ouve Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos guarde nesta noite, que a graça dele, que a bênção dele seja sobre a nossa vida. E eu e você possamos cada dia aprender dele a palavra maravilhosa. Bem-aventurados que dependem de Deus, felizes os que dependem de Deus, felizes os pobres que precisam de uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda, você precisa de ajuda. A igreja de Jesus não tem como entrar no céu sozinha, não tem como entrar no céu pela sua maneira de ser, pela sua força.
ela vai entrar no céu por causa de Jesus. Ela vai entrar no céu porque ela tem um coração inclinável. Ela vai entrar no céu porque ela tem um coração que se inclina, né? E ela vai entrar no céu porque ela tem um coração ensinável, um coração que aprende. Onde o vento passa, ela se inclina. E esse vento nos leva na presença de Deus. E aquela pessoa que é levada à presença de Deus, Jesus diz que ela é feliz. Então você nesta noite aprendeu porque você é feliz? Feliz porque você é pobre e necessitado. Precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Somos felizes e necessitados porque somos inclináveis ao Espírito Santo. Nós aprendemos em duas formas nessa noite: pobre de espírito. O significado: pobre de espírito é aquela pessoa que se inclina. Pobre de espírito é aquela pessoa que é ensinável, né? Aquela pessoa que se inclina diante da palavra de Deus. Que você possa se inclinar diante da palavra de Deus, né? Ela tem uma conotação muito interessante, Jesus. É aquela pessoa que se inclina quando o vento passa. E nós sabemos que o vento é o simbolismo do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo passar na sua vida, se incline, siga, ouça, obedeça, seja feliz. E nós somos felizes, nós somos felizes. Nós somos felizes que somos pobres de espírito, despojado de toda arrogância, despojado de todas as coisas que nos impedem de ver o reino dos céus. E o reino dos céus, Jesus disse, que é para você, que é ensinável e que aprende da palavra dele. Por isso Davi disse que queria estar todos os dias na casa de Deus. Ele gostava. Para quê? Para aprender. Nós vemos a casa de Deus para aprender. Nesta noite eu e você aprendemos um pouco da palavra de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que você tenha um final de noite de domingo abençoada e que você alegre-se, porque você é feliz. Você não precisa andar chorando pelos cantos, andar desesperado, andar angustiado, se você tem o coração inclinável, que se inclina mediante a palavra de Deus, que obedece a Deus, que ama a Deus e serve a Deus. Feliz, bem-aventurado, feliz os pobres, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse que o reino dos céus é daqueles que são pobres, que são necessitados. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, aquele que o Espírito Santo o conduz. Deixa eu orar por você nesta noite. Agradecer a Deus por você estar aí ouvindo esta palavra que transforma, esta palavra que é verdade, esta palavra que liberta, né? Esta palavra que nós aprendemos essa noite, que o pobre de espírito, que deles é o reino dos céus, né? Feliz é aquele que é pobre de espírito. Você aprendeu o que é isso nessa noite? É? Necessitado, precisa de Deus. Eu preciso de Deus para respirar. Eu preciso de Deus para mover cada músculo, cada célula do meu corpo. Eu preciso de Deus para ser salvo. Eu preciso de Jesus, que é o meu Salvador. E o Espírito Santo me ensinar a sua palavra. A palavra dele é verdade e verdade que liberta. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesta noite, pela vida dos meus irmãos, pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, pela vida dos teus filhos, pelos teus servos e pelas tuas servas, pela tua igreja nesta noite, pelos meus irmãos nesta noite. Senhor, que nós não venhamos, Senhor, tomar o teu nome em vão, como o judeu lá no passado. Senhor, ele trocava o nome e colocava os céus de Deus, o Deus do céu, o Criador do céu e da terra. E eles, Senhor, eram homens, eram pessoas que eram necessitadas, precisavam de Ti. Senhor, a Tua igreja precisa de Ti, o Teu povo precisa de Ti, esta família precisa de Ti, este homem precisa de Ti, esse moço precisa de Ti, esta moça precisa de Ti, esta família precisa de Ti, esse jovem precisa de Ti. Pai, essa criança precisa de Ti. Entra com providência nesta noite. Espírito Santo, venha passar nessa casa nesta noite. Venha passar na vida deste homem nesta noite. Que ele possa se inclinar diante de Ti.
que ele possa aprender a tua palavra nesta noite. A tua palavra que liberta, a tua palavra que salva, a tua palavra que transforma, a tua palavra que dá vida, a tua palavra que dá esperança, a tua palavra que cura, a tua palavra que nos leva aos céus. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós somos felizes, Senhor. Nós somos felizes por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos deu o Espírito Santo. Meu Deus, dê saúde para essa casa, dê saúde para esse irmão, para essa irmã, cura este irmão, cura este moço, cura esta moça, entra com providência nesta noite, liberta nesta noite, põe tuas mãos nesta noite, restaura nesta noite, da cabeça para do pé, onde houver o mal, saia, onde houver enfermidade, saia, onde a porta estiver fechada, abra em nome de Jesus, haja saúde nessa casa, haja milagre nessa casa, haja prosperidade nessa casa. Senhor, que nessa casa tenha um povo feliz, porque delas é o reino dos céus. Que a mão do Senhor os sustente, e os guarde, e os livre de todo mal, no nome de Jesus, e para a tua glória. Senhor, cobre o teu povo no teu sangue, dê uma semana de paz, dê uma semana de saúde, e os livre de todo mal. Livra desse vírus, livra dessa pandemia. Senhor, seja o escudo da tua igreja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus guarde você, que você tenha uma semana de paz. Lembre-se, bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado o homem e a mulher que tem o espírito ensinável, inclinável, que quando o vento passa, segue, e o Espírito Santo vai passar, que você se incline diante dele, porque seu é o reino dos céus. Que Deus abençoe, Deus guarde você, a paz do Senhor seja na sua vida, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe.